meninos e meninas! Ué, olá, meninos e meninas! Hoje eu estou aqui, pessoal, para dar continuidade nesses vídeos que nós fizemos de testemunhos, né? E hoje, como eu prometi no vídeo anterior, do vídeo do perdão, não sei se vocês assistiram, espero que sim. Hoje eu vou contar a minha parte do testemunho. Como foi a minha visão, como foi minha mudança. Hoje vocês vão conhecer o Abner antes de conhecer Jesus. O testemunho é um pouco grande, só que eu vou dar uma enxugada, vou dar uma resumida. Quem quiser saber mais, vem me conhecer, que você vai saber tudinho. Mas então, gente, eu cresci num lar e não era cristão, não era evangélico, na verdade. Eu cresci num lar católico, né? Como eu acredito que vocês já sabem um pouco. E eu cresci numa casa que era uma casa muito de festa, muito festeira. Eu sou filho único, né? E eu cresci com um complexo de inferioridade muito grande. Por quê? Porque quando eu era adolescente eu era gordinho. Era difícil pra mim conviver com isso. Porque antes, né, não tinha esse negócio de bullying. Porém, eu já me sentia muito mal por ser uma criança gordinha, porque eu tinha vergonha de ficar sem camiseta. Eu me sentia muito envergonhado com isso. Porém, eu fingia ser uma pessoa que talvez eu não era. Pois eu fui crescendo e o meu sonho era: eu quero trabalhar, eu quero fazer 18 anos para eu entrar na minha academia, para eu emagrecer, para eu ir para as festas. Porque meu sonho, gente, é começar a trabalhar para comprar meus tênis, minhas roupas e ir para as festas. Porque eu via todos os jovens daquela época fazendo isso. Então, com 14 anos, cara, eu já tinha ido para minha primeira balada. Quando eu conheci aquilo, eu falei: cara, nossa, que da hora, né? Agora eu sou independente. Só que não, né? Um adolescente de 14 anos é independente? Jamais. Só porque eu trabalhava, eu já me achava o rei da cocada. Porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. Pra você ter uma noção da infantilidade. O meu primeiro salário que eu trabalhava de jovem aprendiz, eu peguei o meu salário inteiro e comprei um tênis. Porque meu pai e minha mãe dizia pra mim assim: você quer suas coisas, você vai trabalhar, você vai comprar. Porém, eu comecei a trabalhar e não dava nada em casa, gente. Então, eu pegava todo o meu dinheiro e gastava comigo. Então eu cresci desse jeito. Então eu achava que tudo aquilo que eu conquistasse era meu e era meu. Eu fui crescendo, fui criando novas amizades. Antes de sair da escola, no segundo ano pro terceiro ano, acabei conhecendo a Nathalie. A Nathalie era uma menina que eu tinha muita raiva. Sabe, tinha um ranço, esse famoso ranço que o pessoal agora tá falando. Porque ela era modelo. E ela andava, né, toda pomposa. E como eu era, né, na escolinha, andava com os molequinhos mais descoladinho, tal, eu fiz um desafio. Falei: cara, essa menina aí eu vou ficar com ela, velho. Quer bater uma aposta? Eu vou ficar com ela só de raiva. Porque ela é muito metida. E agora ela vai ver. E realmente foi. No final de ano, fui conversar com ela, fui levar ela no ponto de ônibus, só que ela não me deu bola. Eu falei: não é possível, essa menina não me deu bola, velho. E aí que eu comecei a insistir nela. E nisso, só que eu comecei a me aprofundar na vida dela. E vi que ela era uma menina cristã. Eu nunca tinha conhecido uma menina de lar cristão, assim. E aí que ela começou a me falar. Tal, a gente começou a se conhecer, ela não ficou comigo no primeiro dia. E aí eu comecei a insistir, porque eu achava tudo muito fácil. Porque tudo que eu queria, eu tinha na mão. Porque eu trabalhava, porque eu já era independente, e blá blá blá. Mas não era bem assim. Quando eu conheci ela, eu vi que realmente era tudo diferente. Só que tinha esse caso, ela era cristã. E os pais dela eram um pouco rígidos com ela. Porque eles falavam que ela não poderia casar, não poderia namorar com uma pessoa de outra religião, porque tinha um julgo desigual e tal. Falei: cara, então vai, já tô pensando que esse negócio não vai dar certo. Mas eu vou insistir, porque eu acabei gostando dela. Eu acabei conhecendo ela e vendo que ela não era essa pessoa que eu achava. E acabei me envolvendo com ela, até que a gente conseguiu namorar mesmo com um jogo desigual, com muita dificuldade. Os pais delas não aceitavam muito, mas a gente acabou namorando. Eu demorei para aprender que eu deveria ter escutado muito o que meus pais falam. Eu quis aprender com a vida, e a vida me deu uma rasteira que eu levo consequências até hoje.
E acabei crescendo, e eu sempre tinha sonho de fazer faculdade, mas fazia inscrição, ganhava bolsa, mudava de um curso para o outro e nunca conseguia me firmar numa faculdade. E acabei entrando em loja de shopping. E para quem conhece, loja de shopping em São Paulo ganha muito bem o salário, né? E eu comecei a ganhar absurdo dinheiro muito novo. Com 18 anos em loja, como eu já vendia bem, eu ganhava em torno de 4, 5, 6. Chegava mês que eu ganhava 8 mil reais livre. E como eu falei, eu gastava isso tudo com festa, com roupas. E acabei conhecendo, infelizmente, as drogas. E eu tinha sempre muito medo de drogas. Eu via os caras, uns noinha na rua fumando maconha, reunido. Cara, eu não conseguia passar do lado, porque eu tinha medo. Só que eu acabei caindo nisso. Quando eu fumei, eu vi que realmente não era tão assustador. Porque o diabo ele faz isso, cara. Ele nos engana. Ele nos induz a algo que a gente pensa que não é assustador. Mas quando você entra, cara, você não consegue mais sair. O problema do viciado é falar que ele não é viciado. Que ele consegue sair daquela sozinho. Cara, mas você nunca entra nessa sozinho. É muito difícil uma pessoa que entrou no mundo das drogas sozinho. Sempre vai vir aquela pessoa te oferecer e falar, não, fuma aí, cara, é bacana, não vai te fazer mal, não vai te machucar, você vai conseguir voltar. E pelo contrário, meu, vai te dar fome, você vai ficar mó alegre, você vai ficar divertido, você vai mudar, cara. Você vai ver que vai te dar mal barato. E eu realmente caí nessa. Acabei experimentando a maconha e vi que não tinha nada demais. Realmente não tem nada demais no começo. Só que depois, cara, eu me vi um moleque que fumava de manhã, à tarde, à noite. Não conseguia ficar sem. E aí eu já estava viciado, só que eu não conseguia enxergar que eu estava viciado. E cada dia mais fui conhecendo amigos, fui saindo mais, comecei a beber, comecei a me envolver com coisas que não estavam agradando meus pais. E pensa para um pai e uma mãe. Minha mãe perdeu 2 filhos antes de mim. Eu vim na raça, porque minha mãe tinha muita dificuldade em engravidar. E ela tentou um depois de mim, quase morreu. O médico falou que não daria mais para ela tentar, senão ela iria morrer. E o único filho que ela tinha começou a dar problemas por causa de droga. E eu sempre fui um dos sobrinhos e neto que, querendo ou não, era um exemplo. Só que ninguém sabia no fundo o que eu era envolvido, as coisas que eu fazia fora de casa. Porque em casa eu mostrava que eu era um exemplo realmente. Porque eu comecei a trabalhar cedo, porque eu já comecei a fazer faculdade cedo, só que eu comecei a trancar, eu comecei a me perder nesse mundo de balada, esse mundo de droga, e aí a coisa foi ficando mais feia. E nesse meio tempo eu acabei terminando com a Nathalie, né? A gente ficou separado 3 anos, foi aí que eu acabei extrapolando mais tudo aquilo que eu fazia. Eu acabei conhecendo novas amizades, acabei conhecendo novos lugares. Eu tinha uma vontade imensa de ir para festa rave, acabei conhecendo festa rave e amigos desse meio. Foi até aí que eu conheci um meu melhor amigo, que eu tinha na época, que todo lugar a gente estava junto. Começou a usar os negócios, cada dia usava mais droga, mais droga, mais droga. Chegou num certo tempo que a gente foi numa última festa, né? A Nathalie até acabou indo, que a gente tinha voltado um pouco antes, né? Depois desses 3 anos. Eu acabei tendo que confessar para ela que eu estava usando drogas, que a gente sempre separava e voltava, separava e voltava. Então acabei tendo que confessar para ela que eu usava droga, e ela decidiu ficar comigo mesmo assim, mesmo usando droga. Mas ela nunca usou, quem usava somente eu. E a gente foi nessa última festa aí juntos, e a gente usou muita coisa mesmo. E no outro dia ele acabou falecendo, né, de overdose. Isso foi um baque muito grande para nós, porque a gente não acreditava que realmente aquilo estava acontecendo conosco, ainda mais comigo. Porque a gente sempre achava que tinha um limite, a gente sempre achava que o nosso corpo tinha um limite. Só que a gente nunca sabe o limite do corpo. Porque para algumas pessoas, às vezes a gente pode pensar, ah, um baseado não vai fazer mal, um comprimido de êxtase não vai fazer mal. Mas é aí que está o engano. Às vezes para o seu corpo, uma simples fumada ou um simples comprimido de êxtase pode acabar com a sua vida. Você não sabe o limite do seu corpo e ninguém sabe. Tinha uma frase que a gente sempre falava. Ele virava para mim e falava assim, Abi, não, nós é grandão, nós não cai não, nós é forte, e nesse dia nós caímos. Infelizmente ele faleceu. E nossos amigos viravam para nós e falavam assim, não, a gente não vai usar mais droga,
Não, nunca mais eu vou usar. A gente perdeu nosso irmão, perdeu nosso amigo. Ai, isso aí não poderia ter acontecido. Meu Deus, a gente não vai fazer mais isso, não sei o quê. E deu 2 meses, eu acho que até menos. Já estavam todo mundo usando droga novamente. Já estava tudo normal. Lógico que o sentimento meu estava muito ferido. Eu fiquei umas 2 semanas presa dentro de casa, com depressão, não conseguia sair de casa, com medo, não conseguia trabalhar, ia dormir à noite, eu via demônios, muitas coisas eu não conseguia entender o porquê estava acontecendo aquilo comigo. E me deu uma tristeza muito profunda de saber que ele tinha morrido e a gente não conseguia sair daquele mundo de drogas. Porque o único momento que eu conseguia esquecer aquela morte dele era usando maconha, fumando maconha. Então eu comecei a fumar maconha todo o tempo, era de manhã, à tarde, à noite. E aí eu entrei em um conflito pesado dentro de casa. Meu pai e minha mãe brigavam comigo, falavam: você não pode fazer isso, você tinha prometido que você não ia fazer mais isso, está fazendo. Eu falei: mãe, se eu não fizer aqui dentro de casa, eu vou fazer na rua. Então é melhor que eu fique fazendo aqui dentro de casa. Eu acabei de começar a fumar dentro de casa e virou um inferno. E aquele conflito era todo dia. Eu falei assim: eu preciso sair de casa, eu não consigo mais ficar aqui dentro dessa casa, tô sendo muito pressionado, que não sei o que. E foi até aí que a gente noivou. Só que eu tinha feito uma promessa para ela que eu não ia fumar mais maconha, se a gente voltasse, se a gente noivasse. Mas só que eu já estava viciado, não conseguia parar. Ficava fumando escondido. Eu arrumava desculpa, eu passava perfume, eu fazia de tudo para ela não perceber que realmente eu estava fumando. E eu fui levando essa mentira, essa farsa para minha vida de noivado, para minha vida de casado. E casamos, achávamos que tínhamos maturidade para viver uma vida de casado, longe dos pais, longe da família, longe dos amigos, somente nós dois, num lugar que a gente não conhecia, que a gente só vivia de GPS para cima e para baixo. E eu não aceitava trabalhar com a minha esposa. Eu, com o meu machismo, eu não aceitava eu trabalhar para minha esposa. Ela era minha chefe, sendo que eu não sabia que quando a gente casava, a gente se tornava um só. Tudo que é meu é dela, porque eu cresci num lar que não era bem assim. E eu fui querer trabalhar em shopping. Eu vim trabalhar aqui no Iguatemi de São José do Rio Preto, porque eu não aceitava isso. E foi aí que eu conseguia ter meu tempo sozinho, longe de casa. Ela ficava em casa o dia inteiro gravando esses negócios. E foi aí que eu voltei, eu acabei conhecendo umas amizades, que acabei achando lugar para comprar droga, que eu acabei voltando a fumar cigarro, e aí foi voltando na minha mente, eu fui ficando cada vez mais perturbado. Só que eu não conseguia entender, cara, o porquê aquilo estava acontecendo comigo novamente. Foi despertando em mim a vontade novamente de sair, querer ir pra rave de novo. Não acredito, a gente não pode ficar preso, a gente tem que sair, a gente tá nesse lugar aqui sozinho, e a gente não tem amigos, a gente precisa fazer amizade, eu preciso conhecer pessoas, por isso que eu tô indo trabalhar nesse shopping, pra gente ter amigos, senão a gente vai morrer aqui, a gente só fica em casa, blá 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 blá. E foi aí que eu me encontrei no momento que eu estava me perdendo cada vez mais, porque era intervalo de loja, eu descia para fumar meu cigarro, fumava minha maconha, escondido, chegava em casa e ia direto pro banho, porque eu não queria que ela me cheirasse, que ela me visse daquele jeito. E comecei a esconder um monte de coisas. A Nathalie viajava, e toda vez que ela viajava, eu fumava muita maconha, eu fumava muito cigarro, enquanto ela não estava, porque eu ficava 2, 3 dias em casa sozinho. E aí, cada vez que eu fazia isso, o inimigo entrava mais dentro do nosso lar. E eu não tinha ninguém para poder contar isso, porque eu vivia uma vida escondida. E uma vida que nas redes sociais parecia que ocorria tudo bem, só que dentro mesmo do nosso casamento não estava nada bem. Porque a gente brigava muito e quando ela viajava eu me sentia na paz, porque eu não tinha ninguém para me cobrar para fazer as coisas, não tinha ninguém que via me perturbar e tal, que não sei o que. Coisa de filho único, coisa de pessoa imatura. Nós éramos muito imaturos. E a Nathalie também era muito autoritária e ela achava, por ela ser cristã, ela era muito superior a mim. Então tudo ela me dizia que era errado, tudo ela me dizia que eu ia para o inferno. E quanto mais ela falava aquilo, mais perturbação eu queria fazer. Mais ao contrário eu queria fazer, porque eu não admitia ser mandado por uma mulher, ou ser mandado por uma pessoa que eu nem respeitava nem sequer meu pai e minha mãe, ainda mais respeitar uma mulher, uma esposa, que eu nem sabia, que eu não tinha referência do que seria.
E aquilo foi virando um inferno, foi virando um inferno, foi virando um inferno. Chegou um dia que eu acabei saindo, ela foi viajar e eu acabei indo para uma festa rave. Foi ali que eu me assustei, porque eu vim para São José do Rio Preto pensando que esses lugares seriam um pouco mais de boa. Mas quando eu cheguei aqui, cara, me deparei com muitos menores de idade usando droga, usando cocaína. Falei, cara, se eu cair de novo aqui, eu vou morrer, eu vou me perder. Porque eu vim de um lugar pensando que era pesado, e eu vim para um lugar onde era muito mais pesado. Os jovens aqui usam muita droga, os jovens usam muita cocaína, e aquilo me assustou de uma forma, cara, que eu cheguei em casa desesperado. Menti pra ela, falei, não usei droga, sendo que eu usei droga nessa festa. E nisso ela começou a chorar, ela começou a pedir pra Deus, que Deus desse uma luz pra ela. Nisso ela começou a se aproximar um pouco mais de Deus. E ela começou a frequentar uma igreja, né? E ela foi sozinha no começo, porque eu não queria ir. Eu não queria aceitar que realmente eu estava ferido, que eu estava, querendo ou não, errado. Eu não conseguia aceitar de forma alguma que eu estava errado. E ela começou a ir sozinha. Só que chegou um momento que aquilo foi me batendo uma solidão tão grande. Comecei a perceber que realmente aquilo estava fazendo bem para ela. E eu falei, meu, que lugar é esse que você está indo? Me leva, eu quero ir. E eu comecei a ir. Mas eu comecei a ir nessa igreja e continuei fazendo as coisas que eu fazia. Continuava fumando escondido, continuava bebendo minha cerveja e ia para a igreja. E ela começou a assistir um vídeo de um tal pastor Lucinho. Eu olhava, ela assistia o vídeo daquele cara gritando daquele jeito, meio doido. Eu falei, meu, você só fica assistindo o vídeo desse cara? Um dia você vai casar com esse cara. Você não sabe fazer outra coisa, eu não sei ficar vendo esses vídeos, só fica orando agora, só fica lendo a Bíblia. E ela começou a mudar, cara. E eu ficava perturbando ela de um jeito. Eu chegava em casa estressado. Falava, meu, e aí, vamos sair, vamos pra balada, vamos pro barzinho, vamos se divertir. Você só quer ficar fazendo isso agora, só quer ficar indo pra igreja, só quer ficar vendo YouTube de pregação. Teve um dia que eu fui pra uma balada, ela foi junto comigo. E ela tava com dor no joelho, que ela tinha feito Muay Thai. E ela falou, pode ficar, eu vou embora. Deixei ela embora sozinha e fiquei lá. Aí chegamos em casa, ela tava dormindo, a gente nem se falou direito. Acordei no outro dia, fui trabalhar. Ela me mandou mensagem, falou que queria terminar, que nosso casamento não estava dando certo desse jeito, que eu só queria saber de balada, e essa não era a vida que ela tinha escolhido para casar. Eu saí do trabalho transtornado. Eu bati até o carro nesse dia. Eu tinha droga escondida no carro, porque eu escondia droga no carro, joguei fora. E ali eu senti que, cara, era algo diferente que estava começando a acontecer. Cheguei em casa, ela foi orar por mim, cara. Começou a falar de Jesus de uma forma tão diferente, como eu nunca tinha escutado ela falar. Sem julgamento, só de amor. Ela me acolheu de uma forma tão diferente. Foi aí que eu comecei a querer mudar. E aí eu comecei a frequentar mais a igreja dela, diminuir mais a frequência de uso de droga, de cigarro, mas não conseguia parar, porque eu já me via viciado. E chegou um certo dia que um tal de Pablo mandou mensagem para ela, falou assim, Nathalie, o pastor Lucinho está indo em São José do Rio Preto. Eu queria convidar vocês, eu queria que vocês fossem muito nessa pregação. Eu cheguei no trabalho e ela falou, abre, o pastor Lucinho vai estar aqui em São José do Rio Preto, eu queria muito que a gente fosse. Eu falei, não vou não, meu, não vou não, já não gosto desse cara, você quer que eu vá para esse negócio? Eu tô cansado, eu tenho meu jiu-jitsu para ir, eu vou no meu jiu-jitsu e voltar, se der tempo a gente vai. Fui 6h30, voltei no meu jiu-jitsu, era umas 8 horas, sendo que esse seminário do pastor Lucinho ia começar umas 8 horas, 8h30 por aí. E eu falei, beleza, né? Já cheguei meio atrasado, ela não vai querer ir mais. Cheguei de jiu-jitsu, ela continuou insistindo. Vamos, vai dar tempo. Falei, meu, putz, cara, que chata, né, meu? Falei, não vou tomar banho, tô com fome, tô cansado, eu não vou. Fui tomar banho, cara. Eu entrei no banho. Sabe quando você sente uma coisa diferente? Eu senti um negócio diferente falando assim comigo, você vai. Saí do banho, ela já tava na porta, falando assim, você vai, né? Eu falei, eu vou. Decidi, pronto, eu vou. Ela vai, mas vai com o coração aberto. Eu lembro que eu fiz até assim, ó, aqui ó, tá bom pra você? Meu coração tá aberto, eu vou. Enrolei pra me arrumar, enrolei no banho, mas fui. Chegamos lá, cara, o negócio ia começar às 8 horas. Chegamos lá quase 9h30. Eu fiz de propósito para chegar atrasado para pegar o final. E cheguei lá, o Pablo nos recebeu com um abraço e falou assim, meu, que bom que vocês chegaram agora, porque começou agora. Eu falei, putz, cara, que bosta, né? Fiz de tudo para atrasar e o negócio começou agora. Meu, sentei, aquele cara começou a pregar, cara. Eu nunca vi uma pregação daquele jeito. O negócio me prendeu de uma tal forma.
Eu era daqueles que eu ia no culto, cara, eu ficava vendo a hora para saber a hora que ia acabar. Eu não aguentava escutar a palavra de Deus, não aguentava ver pregador, porque eu achava que todos eram aqueles tipo de pregador que a gente sempre escutava, que roubava dinheiro das pessoas, que só sabia de dízimo, que era tudo mentira, como a gente vê na TV. E eu fui com esse pensamento, só que quando eu cheguei lá, eu fiquei até bravo com a Nathalie, porque o cara só falava de mim, velho. Parecia que ele tava falando tudo direcionado a mim. Eu dei até uma cutucada nela na hora da pregação, eu falei, meu, você conversou com o cara? Você falou alguma coisa de mim pra ele? Porque, meu, o cara só tá falando de mim. Ela falou, não, presta atenção, não falei nada, nem conheço ele pessoalmente e tal. E, meu, comecei a prestar atenção naquilo. Chegou no final, ele fez 2 orações e perguntou, se realmente você, é a primeira vez que você fez essa oração, você levanta. E eu já na minha cabeça, isso aí ele faz toda a pregação, porque eu já vi a Nathalie assistindo lá em casa. Ele ora 2 vezes lá, fala para levantar e chama para ir lá na frente. Isso aí já acontece toda vez, isso aí já é manjado já. E quando eu vi, eu estava lá na frente. E ele continuou orando, chegou para os jovens e falou assim, tem pessoas aqui que é filho de pastor, que tem chamado e está escondendo o seu chamado, né? E vem aqui na frente. E ele começou a orar para esses filhos de pastor. Aí eu falei assim, aí tá vendo? Ele só dá atenção para filho de pastor, né? Eu que estou aqui, estou necessitado, ele não vai nem vir falar comigo. E eu fechei o olho assim e falei assim, Deus, se realmente o Senhor for real, e se esse cara não for um fraude, Senhor Jesus, como eu estou pensando, esse cara vai vir falar aqui comigo. Meu, quando eu fechei o olho, o cara estava lá do outro lado, né? Esse pastor assim, ele veio na minha direção. Quando ele bateu no meu peito assim, ó, eu senti algo que eu nunca tinha sentido com todos os tipos de droga que eu já usei, cara. Eu começava a me tremer assim, ó. Eu começava a sentir um calorzão, um frio no mesmo tempo. Era calor e frio, minha mão tava gelada, só que eu tava suando mais que tudo. Eu tentava abrir o olho e não conseguia ver o rosto dele, cara. Porque eu entendi que Deus queria me mostrar que ali não era ele. Porque eu já tinha, querendo ou não, uma rejeição ao pastor Lucinho. E Deus queria me mostrar que realmente era ele. Quando aquele cara começou a abrir a boca, cara, eu comecei a sentir um vapor na minha cara, assim, um soprar, assim, frio, que congelava meu corpo inteiro. Ele começava a falar, eu sentia assim, ó. E ele começou a falar, você é uma pessoa que já teve muitos amigos, você já frequentou muitos lugares que você achava que você era amado, mas hoje você vai descobrir o verdadeiro amor de Deus. Nesse momento, gente, eu tinha começado a trabalhar com a Nathalie, só que eu não conseguia responder e-mail, não conseguia fazer nada. Porque tanta maconha que eu já tinha fumado, eu não conseguia lembrar de nada, não conseguia me recordar de nada. E eu me sentia muito capaz com isso. E ele virou pra mim e falou assim, você tenta negociar as coisas nesse seu trabalho novo e você não consegue. Você se acha incapaz. Mas Deus manda te falar que tudo que você negociar daqui pra frente vai dar certo. Porque Deus é contigo e eu tenho algo ainda muito mais especial pra te falar. Você vai ser pastor. Mas você não vai ser pastor de púlpito, você vai ser pastor de rua. Com seu testemunho, com a sua história, você vai curar, você vai restaurar muitas pessoas com o poder de Deus. E começou a falar mais um monte de coisa, cara, que só eu sabia. Eu chorava, eu tremia, eu gelava, eu suava, aconteceu tudo comigo ali para realmente provar que era o amor de Deus que estava sendo derramado sobre a minha vida. Realmente eu senti um batismo ali. O Espírito Santo tinha me acolhido de uma forma diferente que eu nunca senti. Mesmo assim, eu fui para minha cadeira. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu nunca senti aquela sensação sem usar droga, cara. Eu me sentia em êxtase. Eu não conseguia nem abrir o olho. Eu me sentia de uma forma diferente. E antes de acabar o culto, ele falou, e tem algo mais que eu preciso falar. Tem pessoas aqui que têm vícios de droga, vícios de bebida, vícios de cigarro e não consegue sair. E hoje Deus vai quebrar. Vamos orar agora, todo mundo pegue nas mãos, Deus vai quebrar correntes, você vai sentir anjos andando ao seu redor. E cara, foi sobrenatural aquilo que aconteceu. Meu, eu senti uma presença, um negócio tão forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu fui embora. Nisso que eu fui embora, eu acordei no outro dia e falei, cara, será que foi real mesmo aquilo que aconteceu? Eu nunca senti um negócio louco daquele. Mas meu, minha cervejinha eu não vou parar de tomar, né? Abri a geladeira, Mirassol, tava uns 35 graus, pensa num calor desgramado. Tem um latão de escola lá, abri. Eu dei a primeira golada, meu. Do mesmo jeito que deu, voltou na hora. Falei, não é possível, esse latão tá estragado. A Nathalie tava do meu lado. Joguei fora, ela, oxe, por que você tá jogando fora? Eu falei, tá estragado, vou pegar outra. Abri outra, mano. Que eu dei um gole, gorfei na hora. Ali eu tinha percebido que realmente aquilo não era mais pra mim.
Deus tinha me curado dos meus vícios. E depois daí já faz 9 meses que eu não coloco uma droga na boca, que eu não bebo bebida alcoólica e que Deus realmente restaurou minha vida. Depois disso eu vou contar para vocês na segunda parte, porque foi aí que as coisas começaram a acontecer e você vai saber na segunda parte. E se você viu esse vídeo até aqui, não esqueça de curtir, já dá um like aí, ajuda nós, que esse é nosso trabalho, a gente faz isso com amor, mas primeiramente pensando em Deus. E se você também assistiu até agora, já comenta aí, manda logo a segunda parte, que na segunda parte eu vou contar realmente tudo que eu confessei, tudo que eu precisei fazer para me quebrantar, tudo que eu fiz para que realmente Deus entrasse na minha vida, tirasse todos os meus vícios, todos os meus erros e me tornasse cada vez mais santo. Porque a palavra do Senhor diz que nós podemos ser santos, só que a gente tem que buscar essa santidade. O reino de Deus ele é tomado à força, e isso depende de nós, e depende, lógico, de Deus em nossa vida. Só que a gente tem um Espírito Santo que habita dentro de nós, que é mais forte do que todo tipo de vício, todo tipo de mágoa, todo tipo de rancor, todo tipo de raiz de iniquidade que tem em sua vida, cara. E Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. Então, aguarde o segundo vídeo que você vai saber. E eu peço obrigado a todos que assistiram, que participaram desse momento um pouco comigo. Você não sabe o quanto é difícil para uma pessoa vir e contar todas as suas falhas, contar todos os seus vícios, que eu não tenho nem um pouco de orgulho de dizer tudo isso que eu já passei. Mas eu tive que passar para hoje eu ser essa pessoa que eu sou. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Um beijo, fique com Deus e até a segunda parte. É nóis. Tchau! Tá igual novela mexicana, né? Sempre é dia a parte que as pessoas querem ver. O negócio aqui é high definition. Segunda parte é nóis. Um beijo!